Ei, gente! Hoje eu vim aqui numa proposta um pouquinho diferente. Eu vim conversar com vocês sobre a minha experiência no Enem ano passado, tá? Ainda eu vim falar mais especificamente sobre como foi fazer a redação do Enem e contar para vocês, né, da minha experiência, como que foi, se saiu tudo conforme esperado, né? Se de fato eu achei que foi uma experiência legal, se aconteceu algum imprevisto. E depois eu vou mostrar minha redação para vocês do ano passado e fazer uma leitura dela, mostrando cada uma das partes e fazendo uma breve análise também dessa redação, ok? Então a ideia mesmo é mais um bate-papo e depois a gente faz então a análise desse texto. Bom, ano passado, conversando com a Fê, a gente achou que seria interessante participar ativamente do processo do Enem. Então, em 2019, eu me inscrevi como candidata mais especificamente para fazer a redação mesmo, embora eu tenha feito as outras provas, mas brincando. Não tinha mesmo a menor intenção de conseguir uma nota para participar de processo seletivo, tanto que eu nem me inscrevi no SISU e nem usei a nota para nada, não. Mas era mais para poder chegar mais perto, aproximar mais da experiência vivida pelos alunos, tá? Então, o que a gente queria? A gente queria, primeiro, testar mesmo, na prática, as técnicas de escrita que a gente avalia como sendo as mais adequadas, né, para o contexto de produção do Enem. Então, aquelas que conseguem se adequar melhor a um contexto de pouco tempo para produção, um tema pré-determinado, um tipo textual pré-determinado, que melhor valorize, então, o que o Enem pede. E também avaliar a influência dos elementos externos, né? Então, qual a melhor forma de reagir quando você tem aí a atuação de elementos imprevistos e também ver o resultado disso, né? Então, ver se na prática a gente estava conseguindo alcançar um resultado legal. Lembrando que a gente sempre coloca como meta 900 ou mais, né, que está aí entre os 3% dos alunos do Brasil que conseguem essa nota. E fui lá, então, fazer a prova, me inscrevi como candidata normalmente. Tinha muito tempo que eu tinha feito Enem. Eu cheguei a fazer Enem quando eu concluí o ensino médio, mas isso assim, 1900 bolinhas, sabe? Então, quando eu fiz, o formato da prova era completamente diferente. Tá, esse formato de hoje, ele é um formato que começou a sofrer alteração em 2009. Meu Enem foi anterior a 2009. Então, eu fiz uma prova muito diferente da que é hoje. E aí, para mim, seria já um processo completamente novo. Eu fiz inscrição, com relação ao local de prova e tudo, eu não tenho o que reclamar, posso ter dado sorte, mas fiquei bem perto de casa, bem perto mesmo. Pouquíssimos quarteirões de casa, então deu para ir a pé, foi bem tranquilo. Fiquei num local confortável, não tive imprevistos com relação a isso. A equipe que estava aplicando a prova também, uma equipe bem tranquila, a gente não teve nenhuma reclamação com relação a isso, não. O que aconteceu, então, de imprevisto? Bom, vou falar primeiro da prova. Chegou no dia da prova de redação, quando eu recebi a prova, né, a gente pôde abrir o caderno e ver o tema, fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz com o tema. É lógico que fiquei ansiosa, igual vocês ficam. Falar, não fiquei tentando adivinhar o tema. Lógico que fiquei, gente, igual todo mundo fica. Só não fiquei nessa obsessão de só vou conseguir escrever se for tal tema. Né? Mas é lógico que a gente cria expectativa. Seria legal se caísse isso, se caísse aquilo. Tomara que não caia tal coisa. Fiquei super na expectativa também, igual todo aluno. Estava me sentindo a aluna concluinte do ensino médio ali. Mas aí na hora que eu abri, que eu vi que era cinema, eu fiquei bem feliz por mim
porque eu adoro cinema, então, embora eu nunca tenha estudado isso academicamente falando, mas é um tema que me interessa muito, então eu já pesquisei bastante sobre isso na minha vida. Tinha um repertório bem legal, um conhecimento bem legal sobre o tema. E fiquei feliz pelos alunos, porque é um tema também que me deixou bem segura de que eles conseguiriam defender bem. Lógico que eles conseguiriam escrever qualquer tema, mas esse eu senti assim, no meu coração que eles iam gostar tanto quanto eu. E aí comecei a fazer a leitura dos textos de apoio. Achei que os textos de apoio também estavam bem legais, eles estavam dando um direcionamento muito bacana. Comecei a montar o meu rascunho, né? Como eu não tinha preocupação de fazer as outras provas, embora eu tenha feito, mas daí eu estava fazendo mais por conta mesmo, não tinha obrigação de conseguir um resultado, eu fiz mais de um rascunho. Mas a minha situação era diferente, né? Então, comecei a fazer o meu rascunho. Durante o rascunho foi tudo relativamente tranquilo. E aí fiz a correção do rascunho. E quando eu fui passar limpo, tive sim probleminhas, tá? Coisa pequena, não me desestabilizou. Lógico, na hora você fica assim, saco, é possível que isso aconteceu. Mas foi legal, até para eu ver que sim, acontecem problemas, né? Por menores que sejam, são coisas que deixam a gente um pouco chateada assim na hora, mas contornei. Vou mostrar para vocês. O que aconteceu? A candidata que estava na minha frente, por 2 momentos, ela acabou mexendo na carteira a ponto de me atrapalhar. As carteiras elas estavam um pouquinho coladas assim, uma nas outras. E aí, quando ela mexeu, teve uma hora que o cabelo soltou em cima da minha prova e eu acabei errando. E eu já estava passando o texto a limpo. E uma outra hora ela mexeu a cadeira e eu acabei errando também. Então, assim, isso pode acontecer? Pode. Quando isso acontecer, eu vou desesperar, vou ficar muito bravo, vou deixar isso estragar o que eu tô fazendo? Não. Lógico que a gente fica chateado porque a gente não quer que isso aconteça. Mas aconteceu, vida que segue. Faz a rasura da maneira correta, só um risquinho no meio da palavra e, se possível, escreve na frente, se não der, escreve por cima, né? Mas viver essa experiência também. E aí foi isso, fiz a minha redação, entreguei, fiquei ansiosa também, esperando o resultado, lógico. E quando saiu o resultado, fiquei feliz? Muito. Tá? Tirei 1.000? Não. Então, sejamos honestos, não tirei 1.000. Tirei 980, tá? O que me deixou muito feliz, me deixou muito satisfeita. Não vou mentir, fiquei feliz sim, porque eu brinco que o 980 ele é o meio 1.000. Então, para quem não sabe, a correção da redação do Enem ela é feita por 2 corretores, sempre, no mínimo 2. E a nota final é a média desses 2 corretores. Então, a nota mais alta que se pode alcançar é o 1.000, quando os 2 corretores te dão nota 1.000. Eles não têm contato um com o outro, então não é um consenso, tá? É uma média. Então, quando coincide dos 2 concordarem que você merece o 1.000, né? Que a sua redação é nota 1.000, você fica com essa média, lógico. Mas a segunda nota mais alta é o 980, que foi o que aconteceu comigo, que é quando um dos corretores te dá a nota 1.000 e o outro dá 960. Então, isso aconteceu comigo, eu fiquei com aí a média 980, a segunda nota mais alta, né, possível de se tirar na redação. Fiquei muito feliz, sim, tá? Lógico, ficaria ainda mais se eu tivesse conseguido 1.000 dos 2 corretores, mas de todo jeito, para mim o 980 já é um grande reconhecimento da qualidade, então, do trabalho que a gente faz com os alunos. Então, dá para ver, sabe? Eu fiquei bem satisfeita de ver que a técnica funciona, que gera resultado. E eu tentei fazer a minha redação o mais próximo possível do que os alunos produzem. Então, não usei vocabulário muito distinto do que os alunos usariam, não usei repertório também muito acadêmico, repertório. Não, eu fiz um texto que seria um texto totalmente possível de ser feito por qualquer um dos nossos alunos.
Então, eu fiquei, de fato, muito feliz. Fiquei muito satisfeita com a minha nota. Ficaria, lógico, ainda mais se tivesse sido 2.000, mas, já que não foi, vamos comemorar o meio mil, né? E ficar bem satisfeita, então, com esse resultado. E aí é isso. Qual competência que eu perdi ponto? Perdi ponto na competência 1, tá? Então, um dos corretores me deu 1.000, considerou que não tinha erro que justificasse perda de nenhum ponto. O outro deu 960 e tirou os 40 pontos da competência 1. Na leitura que a gente fez, a gente achou um errinho, que eu vou mostrar para vocês que é uma coisa tão boba que eu nem acredito que eu errei. E olha que eu revisei 500 vezes esse rascunho. Então, mais uma coisa pra vocês verem que acontece nas melhores famílias. Mas enfim, a gente não tem como recorrer, não tem recurso, não tem nada disso. Poderia acontecer com qualquer um. Aconteceu comigo, eu não sou isentona, então é isso. A gente fica feliz aí com o resultado, que já é um resultado muito lindo, muito legal. Então, vamos lá. Eu vou mostrar a minha redação. Primeiro eu vou mostrar ela inteira, só para vocês verem a questão da estética do texto, tá? A gente fala muito na estética do texto, não numa estética assim, tem que ter letra bonita, não é isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente queria explicar, quando a gente fala em estética do texto, a gente está falando em organização. Então, eu sei que aqui está muito pequenininho, mas depois eu vou mostrar cada parágrafo e aí vai dar para ver um pouquinho maior. Vocês vão ver que a minha letra não é a mais linda das letras, mas é uma letra legível, uma letra que você consegue diferenciar uma da outra, que marca bem as maiúsculas, marca bem os acentos, marca bem cedilha, né? Eu faço a separação de silábicas, então eu escrevo até a margem no final, eu não fico soltando espacinho, não fica aquele branco no final, né? Sigo também dos dois lados, vocês vão ver que tá bem alinhadinho com a margem, tem sempre recuo de parágrafo, então não é um texto que tem rasura de borrão, que fica aquela coisa toda marcada, suja, né? Então a estética do texto é isso, é um texto organizado, é um texto limpinho no sentido de cumprir bem esses requisitos de escrever até o final da linha, da letra tá legível. A minha letra é uma letra que tá pequena, mas é uma letra pequena legível, não é letra formiga, tá? Então isso é outra coisa. Vejam que quando você escaneia a redação, ela já perde um pouco de qualidade. Então tomem cuidado, aquelas letras muito formiguinhas, elas ficam péssimas para o corretor ler. Então façam uma letra pelo menos aí num tamanho que dá para enxergar. Tá? Então, essa é a minha redação. Vocês estão vendo aí? Tem o meu nomezinho aí em cima, vocês conseguem ver? Né? Então, de fato, ela é minha. E a minha redação, então, 980. Meu quase 1.000, meu meio mil, da redação de 2019. Então, lembrando, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ok? E aí eu vou passar cada um dos parágrafos. A minha redação ela foi estruturada em 4 parágrafos, tá? Uma introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão. E a gente vai analisar cada um desses parágrafos separadamente. Vamos, então, partir da introdução. Só colocá-la. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura da introdução toda, depois a gente faz a análise de cada um dos períodos. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à cultura para todos os brasileiros. Todavia, essa garantia faz questionável quando parte dos cidadãos do país não possuem acesso ao cinema. Assim, é necessário discutir a proposta da democratização da acessibilidade ao cinema no Brasil, visto que há entraves para a produção e a divulgação de material audiovisual que, em contrapartida, torna-se restrito a apenas uma parcela populacional. Então, vamos lá. A minha introdução ela foi escrita em 6 linhas. Né? A gente recomenda uma média de mais ou menos 5 linhas. Se é mais ou menos 6 linhas, está dentro da média. A gente recomenda mais ou menos isso para vocês também não fazerem introduções muito extensas e depois ficarem sem espaço para desenvolver o restante do texto.
eu começo o primeiro período trazendo uma contextualização do assunto. E para fazer essa contextualização, eu cito a Constituição Federal de 1988, tá? O tema é democratização do acesso ao cinema, o assunto é cultura, né? O cinema está dentro do eixo aí da cultura. Então, eu começo o meu primeiro período apresentando o assunto. Depois, o meu segundo período, eu vou trazer o tema. E aí eu começo a falar desse tema a partir de uma contraposição. Então, eu trago uma contraposição entre o que está previsto na lei e o que é observado na realidade. Então, a lei prevê um acesso igualitário à cultura, só que a realidade mostra que isso não acontece. E o meu terceiro período, eu trago o recorte temático específico, e vocês vão ver que ele está praticamente copiado, né, do que é o tema mesmo. Então, eu tenho democratização da acessibilidade ao cinema no Brasil, só troquei acesso por acessibilidade, mas é praticamente copiado. E aí eu venho trazendo os meus 2 argumentos que eu vou usar para defender a minha ideia, né, ao longo do texto. Então, quais são esses 2 argumentos? O primeiro deles é que há entraves para a produção e a divulgação do material audiovisual. E o segundo é que esse material acaba se tornando restrito a apenas uma parcela populacional. Ok? Então, a minha tese é que é necessário discutir a respeito dessa democratização, porque ela não é efetiva, né? Ela não é democrática. Na verdade, não existe democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a minha tese é que essa democratização ela não acontece e por isso é preciso discutir. E aí eu escolhi 2 possibilidades de discussão, né? A primeira delas com relação à produção e à divulgação do material audiovisual e a segunda, a restrição da distribuição desse material, ok? Por que é importante a gente marcar esses 2 argumentos na introdução? Para a gente que está escrevendo o texto, para quem está produzindo, é interessante porque já dá uma orientação para a escrita do desenvolvimento. Então, o primeiro argumento que você marca na introdução já serve de referencial para o seu primeiro desenvolvimento. E o segundo argumento ele vai servir de referencial para o segundo desenvolvimento. Para o corretor, funciona da mesma forma. Também é um norte que orienta na hora da correção, da verificação do cumprimento daquilo que foi proposto na introdução. Ok? E a gente passa, então, para o desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1, vocês vão ver que ele vai começar com em primeiro lugar. Então, eu já coloco de cara uma marca aí do que vai ser discutido primeiro. Então, em primeiro lugar, é preciso pontuar questões relativas à confecção e à exposição de conteúdo cinematográfico no Brasil. Basicamente, fiz uma paráfrase do argumento 1 que eu tinha colocado na introdução. O que é uma paráfrase? Reescrever com outras palavras, um pouquinho mais desenvolvido. Consoante a teoria do filósofo contratualista Rousseau, cabe ao Estado assegurar os princípios básicos à população. Trago teoria do contrato social bem sucinta, não tenho que explicar a teoria, eu tenho que colocar o fundamental dela. O que é o fundamental para o debate que eu vou propor? Dizer que o Estado deve assegurar os princípios básicos à população. Sob esse viés, o governo brasileiro dispõe de programas de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, para, entre outros fatores, melhorar a universalização de exibições audiovisuais. Então, eu trago um repertório, né? Já tinha trazido um repertório, que é o contrato social, com Rousseau, e agora eu trago um outro, que é a Lei Rouanet. Então, eu uso a Lei Rouanet para mostrar o que o governo brasileiro já faz, né? O que ele tem aí de proposta para universalizar o acesso à cultura. E aí eu coloco, no entanto, então vejam, vou apresentar mais uma contraposição, igual eu fiz na introdução. Falhas na distribuição da verba para esses projetos fazem com que pequenas empresas exibidoras apresentem dificuldades para se manterem em funcionamento. Realidade ilustrada metalinguisticamente pela película nacional Cine Hollywood, que retrata a luta de pequenos empresários para impedir o fechamento de um cinema no interior do Nordeste.
Então eu trago um terceiro repertório que comprova a ineficácia aí da Lei Rouanet. Então a lei existe? Existe. Ela poderia ser boa? Ótima. Qual que é o problema dela? O problema é que as verbas destinadas a essa lei não são corretamente divididas para todos os setores, e aí muitas vezes pequenos empresários não recebem essa verba e não conseguem então manter os seus estabelecimentos funcionando. E aí eu falo que isso acontece, né? Isso é retratado na película Cine Hollywood. Aqui, apesar de eu ter escrito o nome errado, porque eu escrevi Hollywood certo e o Hollywood do título é errado, né? Errado não, é adaptado. Isso não é considerado um erro, tá? Quem fez o curso de correção do Enem, os corretores, vão saber disso, tá? E por que eu sei disso? Porque o material agora foi disponibilizado, tá? O material está disponível aí para todo mundo, quem quiser acessar, e lá está escrito que não seria considerado um erro, tá? Então, isso não é um erro. Agora, tem um erro nesse parágrafo, que é o único que a gente conseguiu achar. De fato, na segunda linha do parágrafo, que é a linha 8 da redação, ao invés de escrever teoria, eu escrevo teria. Então, vejam, a gente fala, revisa 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes o texto. Pode acontecer de uma palavrinha passar? Pode. Vocês acham que eu não revisei? 500 vezes, eu não tinha outra preocupação a não ser a redação. E eu deixei passar um teria no lugar de teoria. Então, aí, de fato, esse erro eu cometi. Tá aí para quem quiser ver na linha 8 ou segunda linha do parágrafo. Vamos para o próximo parágrafo. Em segundo lugar, e aí vejam a importância do paralelismo, se o primeiro parágrafo começa com em primeiro lugar, o segundo é em segundo lugar, tá? Não faz muito sentido quando vocês colocam em primeiro lugar, em segundo plano. Em primeiro plano, em segundo lugar, né? Então, primeiro lugar, primeiro plano, segundo plano. Então, em segundo lugar, urge avaliar a desigualdade na distribuição de filmes pelo território nacional. De novo, a paráfrase do A2, que estava lá na introdução, reescrita desse argumento. Nessa perspectiva, o cinema, pelo viés capitalista, tornou-se uma mercadoria lucrativa, tornou-se um mercado lucrativo e passou a se concentrar nos grandes centros. Então, eu já trago aí um repertório, uma perspectiva que é a do sistema capitalista, dizendo que o cinema tornou-se um mercado lucrativo, ele deixou de ser só uma fonte de acesso à cultura e entretenimento, ele passou a ser uma fonte de renda, de lucro para os empresários. Depois eu venho, por conseguinte, localidades menores, com baixa concentração de renda, deixam de receber salas de cinema e o povo local enfrenta dificuldades para acessar essa arte. Se é uma mercadoria, né, se você tem que pagar para acessar, se existe um empresário por trás disso, o empresário não vai colocar um cinema onde as pessoas não têm condição de pagar, porque senão o negócio dele não vai para frente. Então, esses lugares que as pessoas têm uma condição financeira mais baixa, que elas não têm tanto acesso, né, não têm tanta renda, não recebem salas de cinema. E aí, logo, ainda que existam projetos como o Cinema no Rio, que exibe filmes em cidades isoladas no sertão mineiro, essas ações são esporádicas e insuficientes para viabilizar o acesso ao cinema. Então, eu reconheço que existem alguns projetos que tentam remediar a situação e levar o cinema para essas cidades que não recebem o cinema pago, que não têm salas de cinema. Então, eles levam isso em alternativas, como o Cinema no Rio São Francisco, que é um projeto aqui de Minas Gerais, mas isso é insuficiente, eles não dão conta de atender a toda a demanda que a gente tem no território nacional, ok? E aí eu passo para a minha conclusão, para o meu fechamento do texto. Portanto, então é importantíssimo colocar, né, esse elementozinho aí, conclusivo. Medidas devem ser empregadas para que o cinema seja acessível a todos no Brasil. A gente sempre recomenda colocar esse tópico conclusivo. E o tópico conclusivo é uma oportunidade também de recuperação do tema, tá? É legal que vocês recuperem o tema em todos os parágrafos,
tá? Isso é uma das formas também de você garantir que o seu texto não vai tangenciar, nem vai sair ali da linha. Dessa forma, cabe ao governo federal, agente, gestor da nação, detalhamento mais simples a se fazer é o detalhamento do agente, apoiar projetos que têm como princípio ampliar o contato com filmes, então, contato do povo com filmes, ação, por meio do aumento do repasse de verbas para as leis de incentivo à cultura, tem o modo, por exemplo, a Lei Rouanet, mais um detalhamento, a fim de tornar amplo o acesso à sétima arte. Finalidade. Então, eu tenho a minha proposta 1, meu P1 completo. Tenho agente, governo federal, detalhamento, gestor da nação. Tenho ação, apoiar projetos que têm como princípio ampliar o contato do povo com filmes. Tenho modo, por meio do aumento do repasse de verbas para as leis de incentivo à cultura, mais um detalhamento, por exemplo, a Lei Rouanet, e tenho a finalidade, a fim de tornar amplo o acesso à sétima arte. Depois eu venho com a minha segunda proposta. É importante que vocês coloquem uma proposta para cada problema, tá? Então, se o seu texto traz 2 situações-problema, e elas são situações problemas distintas, apresente solução, né? Um projeto de solução para as 2 situações-problema. Então, eu coloco, ademais, agentes federais, agente, devem fiscalizar a aplicação desses dispêndios governamentais, ação, com o fito de evitar falhas na distribuição dessas verbas, finalidade, e dessa maneira garantir o direito à cultura previsto na Carta Magna em uma perspectiva igualitária e universal. E aí eu tenho um detalhamento, porque esse fechamentozinho é considerado um detalhamento, e eu ainda tenho uma recuperação do repertório que eu usei lá na introdução, para apresentar o assunto que é a Constituição Federal. Lembrando que a gente pode usar como sinônimo para a Constituição Federal Carta Magna. Então, o meu texto ele cumpre um ciclo. Ele começa falando da Constituição Federal e ele termina falando dela. Isso é uma coisa super legal também. Quando vocês conseguem fechar o texto, apresentar no mesmo repertório que vocês usaram na introdução. E aí vocês podem ver que a minha segunda proposta não é completa. É uma proposta mais simples, só mesmo para apresentar ali a parte do texto necessária, né, que é uma proposta de solução para um segundo problema apresentado e a primeira proposta bem completinha. Outra coisa que é legal de vocês observarem é que todos os elementos da proposta eles estão bem marcadinhos, tá? Isso também é bem legal para ajudar o corretor a identificar esses elementos. Tanto que eu não tive problema nenhum com a proposta de intervenção, eu consegui os 200 pontos nela, né, de cada um dos corretores. Então, eu coloco o governo federal, né, que é o meu agente. A ação, é legal que ela venha com um verbo no infinitivo, isso ajuda bastante a marcar, né? Então, apoiar, fazer, direcionar, criar, elencar. Então, colocar esses verbos mesmo no infinitivo. Depois eu tenho o modo marcadinho também, então coloquem por meio, por intermédio, né? E a finalidade, a fim de, com a finalidade de, com o objetivo de. Essas marcações orientam bastante os corretores na hora de fazer essa avaliação, tá? Então também é uma dica bem legal aí para vocês não terem problema e não perderem pontinho à toa. E aí eu vou voltar rapidinho no texto total só para mostrar a rasura que eu precisei fazer, para vocês verem que não é nada muito do fim do mundo. Então vejam só, eu tenho aqui na linha 4, né, no finalzinho da linha 4, um errinho, tá? E eu peguei risco simples, tá vendo? É um tracinho no meio da palavra. E aí, como não dava para escrever na frente, porque eu já tinha escrito, eu peguei e escrevi por cima. Então, na hora de fazer a revisão, identifiquei, né? Quero fazer a troca, acho que fica melhor dar um risquinho por cima da palavra, no meio da palavra, um risco simples, não tem que fazer borrão nem nada, escreve por cima. Por isso que é importante que a letra não esteja muito grande, ocupando a linha inteira para caber.
E aqui na linha 8 foi a hora que esbarrou em mim e eu acabei errando, entendeu? E aí puxei o A para baixo, ficou parecendo uma vírgula. E aí eu queria eliminar isso, como estava muito em cima da linha, eu fiz um xizinho. Tá vendo? Mas de novo, é só um X simples, tá? Eu poderia ter feito um risquinho no meio, mas como ia ficar muito em cima da linha e poderia sumir na hora de escanear, eu fiz esse X simples. Mas vejam, em nenhuma das rasuras eu faço borrão, eu faço parênteses, eu faço nenhuma marca excessiva, né? E que possa, inclusive, ser entendida aí como uma marca inadequada no texto e até passível de anulação, tá? Então, é isso. A ideia mais era mostrar mesmo a redação para vocês, mostrar a produção, né? Botar aí a cara, a tapa, né? Brincadeira, mas era mostrar mesmo para vocês o que eu produzi, contar um pouquinho da minha experiência, que eu acho que isso é uma coisa legal. E é isso. A gente conseguiu mesmo, através da minha experiência, verificar que as técnicas que a gente ensina, que aquilo que a gente trabalha o ano inteiro com o aluno, que as práticas que a gente faz durante as aulas, elas têm um resultado muito legal, né? Então, a gente teve aí um resultado bem satisfatório, eu fiquei bem feliz e fico mais feliz ainda de saber que os nossos alunos chegam lá também, né? Todos eles são capazes também de alcançar esse 980. E a redação também serve aí de auxílio, serve aí de modelo, caso alguém ainda tenha muita dúvida, ainda queira ler alguns modelos de redação para poder se inspirar. E é isso. Espero que vocês tenham curtido a minha redação, que se inspirem nela e que consigam produzir para chegar ainda além de onde eu cheguei. Consigam 1000 que eu não consegui, mas, né, que consigam pelo menos aí 980 também. Então, é isso.